Eu estou tendo a satisfação de receber o Henrique Mecabô, economista, mestre em economia e vice-prefeito de Cascavel. Henrique, satisfação tê-lo aqui, tudo bem? Gostei desse nome, hein? Pode Zé. Pode, Zé? Ficou muito bom, Zé Roberto. Feliz aí com a tua nova fase, sempre com informação de qualidade. Agora num ambiente diferente aqui na Expo Construindo, mas direto com o teu ouvinte sempre tão qualificado. E nós temos essa oportunidade de fazer essa espécie de podcast móvel, temos também lá fixo, mas assim a gente vai até as pessoas, fica bem mais fácil. Hoje nós estamos tendo a satisfação, nessa ampla cobertura da Expo Construindo 2025, a 10ª edição, conversar com além de empresários, também com políticos, com pessoas ligadas aos mais diversos setores da nossa sociedade, da nossa comunidade, enfim, para que as pessoas tenham as informações. Henrique, como mestre em economia, eu tenho certeza que os nossos seguidores, aqueles que nos acompanham pelas plataformas, gostariam de ouvi-lo nesse momento que estamos vivendo. A economia com dificuldades, taxa de juros lá em cima, o governo gasta muito, todo mundo fala que o governo federal tem gastado demais. Nós estamos vivendo aí esse imbróglio envolvendo o Trump, a tarifa de 50% para o Brasil, aí se fala que Bolsonaro de alguma forma interferiu, o Lula não está sabendo conduzir todo esse processo, o Trump está invadindo essa competência, já que nós estamos no Brasil, não é? E ele não deveria ter essa interferência. Como que você vê todo esse cenário? O Brasil não caminha bem, isso você não tem dúvida, financeiramente, economicamente, enfim. Olha, não caminha bem, eu acredito que não caminha bem, acima de tudo, politicamente. Porque eu sempre busco fazer um comparativo com outros países, né? Para ver se nós estamos muito fora da curva, se estamos de fato fora da linha, se é uma tendência mundial. E olhando para o cenário da América Latina, nós temos outros países com governos de esquerda. E isso não é problema para os Estados Unidos fazer negócio com esse país. Nós temos, inclusive, na Colômbia, o presidente Gustavo Petro, que é abertamente anti-americano. Ele fala mal do Trump o tempo inteiro, fala mal do governo americano, chama de imperialistas, de colonizadores. E mesmo assim, houve negociações entre os dois países, tarifas que os Estados Unidos haviam imposto foram reduzidas, porque houve esse contato diplomático. O contexto brasileiro é ainda mais grave que esse, porque nesse momento de imbróglio, né, de tensão com os Estados Unidos, nosso segundo maior comprador dos nossos produtos brasileiros, a embaixadora do Brasil em Washington estava de férias, não retornou das férias para dialogar. Lula, desde que Trump ganhou, até onde se sabe, nunca fez uma ligação para ele, para esse segundo maior comprador dos nossos bens. O Supremo Tribunal Federal extremiza um pouco essa relação com Alexandre de Moraes em uma decisão sua, rotulando o presidente americano de um inimigo do país. Então é um momento de muita tensão e má condução política. Claro que o cenário econômico tem suas dificuldades e é até impressionante vir num ambiente como a Expo Construindo e ver que os empreendedores mantêm essa coragem. Cascavel não tem uma dádiva natural. Vem um Edinho da vida e tem uma ideia de criar um ambiente de catalisação de negócio, encontra parceiros para isso, a gente vê uma feira pujante, já mais de 25 mil pessoas passaram por aqui, mas como que a gente pede para o investidor brasileiro manter essa crença, essa coragem, essa convicção de que o Brasil pode dar certo? Como que a gente pede para o empreendedor seguir tentando, vendo um cenário nacional que é esse, de taxa de juros a 15%, dificuldade extrema de acesso a crédito e as portas do nosso segundo maior parceiro comercial sendo fechadas para nós. O impacto vai ser de mais 5 bilhões de dólares já de largada e só não vai ser maior porque nós temos empresas lá nos Estados Unidos pleiteando junto ao governo americano que estanque essa ideia porque dependem também do que vem do Brasil. É um cenário de bastante incerteza que eu entendo que politicamente o governo federal não está sabendo conduzir. Entraria em vigor ou entrará em vigor, esse foi o anúncio, em 1º de agosto. Você acha que o Trump bateu o pé ali e tal, está fazendo uma pressão e depois vai recuar como aconteceu com outros países? Ou essa decisão dele é definitiva? Eu acredito que existe margem para que ele recue. Só que em todos os casos dos outros países isso dependeu de negociação. Mesmo nos casos que os Estados Unidos abriu mão de boa parte do que havia imposto, optou por medidas alternativas, houve um momento de se sentar na mesa e se discutir. E o presidente Lula aqui não tem disposição, até onde sabe, nem de telefonar para o presidente americano. Eu acho que essa relação de inimizade, essa quebra da diplomacia é muito danosa, porque lá no final da ponta, se mantiverem essas tarifas, nós dependemos mais dos Estados Unidos do que eles do Brasil. Então é um cenário de preocupação para quem produz aqui, para o nosso agronegócio. Acredito que vem complexidade pela frente.
Eu tenho visto, Henrique, líderes do PT culpando o Bolsonaro. Diz que o Bolsonaro, está lá o Eduardo nos Estados Unidos, o filho do Bolsonaro, eles são os culpados, não é? E você vê realmente essa força do Bolsonaro interferir dessa forma ou não? Eu acredito que há aspectos disso sim. Porque o próprio Trump, na carta, ele fez menção. Ele faz menção ao caso do presidente Bolsonaro e, de fato, existem muitas coisas no Brasil que vêm acontecendo de maneira excepcional. Para além da economia, para além da taxa de juros, nós temos aqui uma condução de relação com as empresas americanas, com as famosas Big Techs, com empresas de redes sociais. Tivemos o caso de uma decisão do ministro já nomeado aí do Supremo, pedindo para que uma plataforma americana que não operava mais no Brasil limitasse a expressão de um cidadão americano se comunicando com outros americanos, senão seria multado aqui no Brasil, ou seja, extrapolando totalmente a soberania nacional, extrapolando aí a jurisdição que o nosso Supremo tem. Eles se acham os todo-poderosos, mas também não podem extrapolar nossas fronteiras. Então esse tipo de coisa é de fato muito excepcional. Esse tipo de regime às vezes entendido como censura, no próprio caso do Bolsonaro a limitação de que ele use as redes sociais, sendo que não há amparo legal direto para isso, eu acredito que isso também entra no contexto. Os Estados Unidos historicamente pune quem não se comporta como democracia, quem não se alinha às visões de liberdade americanas que beneficiam eles inclusive na hora de fazer negócio. Então, sem dúvida, esse contexto amplo político brasileiro entra como parte dessa decisão e, sem dúvida, ter o Eduardo Bolsonaro lá dentro fomentando que o governo americano retalie, em especial os ministros da Suprema Corte, é parte desse pacote. Agora, estrategicamente, politicamente, eu não acho que o Eduardo deveria ter assumido a culpa, digamos assim, ou o mérito de conseguir essa taxação, porque ela vai prejudicar o ambiente de negócio brasileiro, vai prejudicar o nosso empreendedor. E há todo um contexto maior, para além do Bolsonaro, que fez com que isso acontecesse. Então, a nível de estratégia política, isso pode até ser embalado como uma vitória do governo federal, que agora nós vamos sentar lá e negociar para que recuem nessas taxas, sendo que o Bolsonaro havia buscado, para cuidar do próprio umbigo, uma tarifação em cima de todos os brasileiros. Acho que falta cuidado estratégico da direita na hora de contar essa história. Você falava sobre a taxa de juros, o governo federal tem gastado muito, a economia não vai bem. Aí vem essa taxação e aí muitos líderes do governo, representantes do governo federal atual, têm dito o seguinte: a culpa é do Bolsonaro. E aí o Brasil vai só afundando. Você acha que de repente eles podem, isso pode colar junto à população, até com vistas às eleições de 2026, de que o Brasil fecha, ou lá perto das eleições, o Brasil está numa situação mais crítica economicamente. E aí eles vão lá, os marqueteiros, tudo aquele trabalho, a culpa do Bolsonaro. Pode acontecer isso? Eles podem levar alguma vantagem nisso? Pode, sem dúvida. Ele já tem desenhado essa narrativa, já tem trabalhado muito no nós contra eles. Quando pautaram o aumento do IOF, que agora o Supremo manteve, eles já foram com essa narrativa de que não, só os super ricos, só os empresários bolsonaristas vão ser penalizados. Nós sabemos que não é bem assim, mas devem seguir trabalhando nessa linha. Agora, com a economia em dificuldade, e esse cenário vem piorando, a classe média vem sofrendo, vem vendo a alta de preços, a dificuldade de acesso a crédito, os próprios MEIs têm tido dificuldade de sobreviver aqui no Brasil, é um cenário que favorece a direita para as eleições do ano que vem. Um novo gestor de direita deve encontrar um cenário dificílimo financeiro e orçamentário no governo. Mas a vitória das eleições estaria facilitada, a não ser que o governo federal petista consiga de maneira muito mirabolante contar uma nova história, e culpar a direita pelo declínio econômico do Brasil. Eles têm tido dificuldade com isso já desde as narrativas do Banco Central, que a culpa era sempre do Banco Central indicado por Bolsonaro. E de repente vem o indicado do Lula e tem que repetidamente subir a taxa de juros para precedentes que nem no governo anterior foram atingidos. Então acredito que não vai colar, mas sem dúvida vão tentar e vão ganhar algum respiro com isso. A direita vence as próximas eleições, na sua opinião? Acredito que sim. Acredito que ainda mais num caminho de unidade que tem se desenhado entre União Brasil, progressistas, republicanos, PL, Partido Novo, todo esse time unido pode chegar à vitória com tranquilidade. O Brasil, na sua opinião, quando a gente vê todo esse cenário, a gente sabe da riqueza, da força que tem o Brasil. Havendo um retorno da direita, o Brasil seria recolocado aos trilhos do desenvolvimento e caminharia com firmeza? Você não vê dúvida nesse caminho que pode ser trilhado? Não vejo dúvida disso. Acredito que as portas internacionais voltariam a se abrir para a gente. Hoje, essa situação que ocorre agora com os ministros do Supremo, de ter o visto revogado, só aconteceu anteriormente com China, Rússia,
Nicarágua e Venezuela. Então, as duas últimas aí, ditaduras escancaradas, né, reconhecidas. Então, eu acredito que um governo de direita podendo reabrir as portas para nós lá fora, desalinhando de Irã, desalinhando às vezes até de grupos terroristas, já facilitaria muito, né, o restabelecimento da nossa posição global como hub de negócio, como supermercado do mundo. Acho que minimamente isso já daria um grande respiro para a nossa economia. Para a gente fechar, Henrique, por outro lado, a gente tem ouvido representantes, inclusive, do atual governo federal, dizendo o seguinte, e os números mostram, o IBGE tem passado esses números, a gente tem acompanhado desemprego em queda, já caiu bastante, nós estamos vivendo um momento relativamente bom, quando se trata do Paraná, por exemplo, vive o chamado pleno emprego. A gente vê o país crescendo, o ano passado cresceu satisfatoriamente, 3%, enfim, o Brasil está crescendo e o emprego, e nós estamos tendo emprego. Veja quantas pessoas, a gente fala muito aqui na região sul, mais aqui para Cascavel, no Paraná, falta mão de obra qualificada, emprego tem sobrando. A economia não está indo bem, partindo desse pressuposto, esse tem sido o argumento dos representantes do governo Lula. Olha, o que vale se comparar, de novo, é com países similares, né? Países da mesma região. E a gente hoje tem um crescimento econômico menos expressivo que o da Argentina, por exemplo, que por muito tempo esteve atrás da gente. Um número que eu achei interessante também, que vale se olhar... O crescimento da Argentina estava represado, né? Ele está compensando aqueles prejuízos todos, né? Daqueles anos todos, né? E entra um governo de direita e a coisa pode deslanchar, digamos assim. Aqui aconteceria a mesma coisa. Eu acredito que há crescimento represado aqui também. Nos números especificamente de emprego, nós temos também cada vez mais, por um sistema de incentivo desenhado pelo próprio governo federal, pessoas que aceitam, em certo sentido, uma dependência de auxílio e que deixam de buscar emprego ou que se mantêm na informalidade, né? A gente tem aí que 35% dos atuais beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, já são beneficiários do programa há mais de 10 anos. Então, essa situação de pleno emprego também ignora quem não está buscando emprego mesmo estando em idade produtiva. Acredito que há muita gente a ser inserida na economia e assim o Brasil poderia crescer ainda mais, mas não enxergo que essa seja a vontade, a linha de trabalho do atual governo federal. E os critérios adotados agora também contribuem para que esses números sejam alavancados? Que por enchem, exemplo, que quando a gente fala aumentem, sobre né? os benefícios e tal, A ideia esse governo é adota facilitar. critérios diferentes? Sim, para facilitar a entrada, né, na dependência do governo. Quem ganha para a presidência da República? Quem será o candidato? Ratinho poderá ser o candidato à presidência com potencial de ganhar as eleições? Tarcísio de Freitas? Alguém do Novo? Zema, por exemplo? Qual que é a sua análise? O que você enxerga? Eu imagino que de Tarcísio, Caiado, Zema e Ratinho saia a nossa chapa e que os outros dois nomes apoiem, né, essas lideranças. Hoje, talvez apostar em uma chapa Tarcísio com Ratinho de vice, acho que é um bom caminho. Henrique, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Zé sucesso Roberto. nesse novo semestre de 2025. Obrigado, sucesso para o Pode Zé. Grande abraço, está aí Henrique Mecabô, vice-prefeito e mestre em economia, papeando conosco aqui no Pode Zé, podcast móvel que você acompanha. Vai lá no YouTube, inscreva-se e deixe a sua opinião também. Nos acompanhe, siga no Instagram, muitas informações, muitas entrevistas. Conversamos com todos, espaço sempre aberto, livre, para que a gente possa debater os principais temas de Cascavel, da região, do Paraná, do Brasil. E você, aí do outro lado, vai opinar também, pode colocar a sua mensagem através dos comentários e vai tirando as suas conclusões.